Olá! Neste vídeo, vamos criar os layouts de página HTML mais comuns encontrados na web. Durante a criação dos layouts, você vai aprender a utilizar tags semânticas do HTML, propriedades flex, posicionamento dos elementos, responsividade e manipulação de CSS com JavaScript para criar animações. Então, bora para o código. Em um editor de texto, vamos criar a sintaxe básica do HTML. Ela é composta pelo doctype, que indica que o documento é um arquivo HTML. A tag HTML representa todo o documento. Ela possui o atributo len, que define a linguagem do conteúdo da página, que será português do Brasil. Caso sua página esteja em outro idioma, indique a sigla do país. Em seu interior, há o read, que contém informações sobre a página. Essas informações são definidas em tags meta para especificar o conjunto de caracteres, descrição da página, palavras-chave, autor do documento e configuração da janela de visualização. Neste documento, o conjunto de caracteres será UTF-8, que contém acentuação e cedilha, e a configuração de janela de visualização, que trabalha com escala. A instrução viewport com a propriedade width controla o tamanho da janela de exibição. O valor device_width representa a largura da janela do dispositivo, considerando uma escala de 100%. A propriedade initialScale controla o nível de ampliação quando a página é carregada pela primeira vez, especificada com o valor 1.0, que representa a escala 1:1. Esta configuração serve para que a página tenha seu design responsivo, se adaptando a diferentes tipos de tela, como PC e smartphone. A tag title define o título que será apresentado na aba do navegador. Vou colocar o título Layout. A body contém todo o conteúdo que será apresentado ao visitante. Em seu interior, definido tags semânticas, que possuem significado para tornar o código mais claro para programadores, browsers e buscadores. Os buscadores utilizam o conteúdo do site para encontrar palavras-chave, sendo um fator que pode influenciar no ranking de buscas. A tag header representa o grupo de elementos que compõem o cabeçalho da página, como banners, logo, formulário de pesquisa, ícones e menu de navegação. A tag nav agrupa um conjunto de links de navegação do site. Main agrupa o conjunto principal da página ou aplicação. A side contém informações e links relacionados ao conteúdo principal. Folder define o rodapé para a página ou seção. Ela pode conter informações de autoria, direitos autorais, contato, mapa do site, links e documentos relacionados. Com esses elementos, já é possível criar os layouts. O que falta agora é aplicar a formatação ou estilo para cada um dos elementos. O CSS pode ser adicionado de três formas: na própria tag com a propriedade style, dentro da tag style definido dentro da red, ou em um arquivo externo em uma tag denominada link, onde é passado o caminho do arquivo. Seguindo as convenções para nomenclatura, o nome do documento deve conter apenas letras minúsculas de A a Z, números de 0 a 9, sublinhado e hífen sem espaços. Há três formas de associar uma tag com um seletor CSS: a partir do próprio nome da tag, definindo a propriedade class, ou por um ID. Estes seletores possuem uma hierarquia, na qual as propriedades aplicadas pelo nome da tag são substituídas pelas definidas em uma classe, e as propriedades definidas em um ID sobrepõem as das classes e as definidas pelo nome da tag. Definindo um ID, que é um identificador único, ele só pode ser utilizado uma única vez, ou seja, em uma única tag. Vou começar o CSS dentro do arquivo HTML e depois passar para um arquivo externo. O seletor asterisco aplica a formatação para todas as tags, e para a formatação individual, um seletor para as tags body, header, nav, main, axside e folder.
Como os navegadores possuem uma formatação padrão das tags, vou remover a margem de todos os lados, o espaçamento interno dos elementos e incluir o preenchimento e a borda na largura e altura. Todos os elementos terão sua exibição flexível, o que faz com que o elemento se torne um flex container, e os elementos internos em flex itens. Por padrão, os elementos ficarão agrupados em linha. Outra característica é que, independente do número de elementos internos, eles ficarão compactados numa linha, ultrapassando o limite do conteúdo. Falando um pouco mais sobre o display flex, o container é o nome aplicado a todo o elemento que possui a característica de agrupar outros elementos. Ele também recebe o nome de elemento pai, enquanto itens são os elementos internos de um container e podem ser chamados de elementos filhos. Vou adicionar margem em todos os lados de 3 pixels para separar os containers. Aplicar a propriedade flex aos itens, que é a junção de FlexGrow, FlexShrink e FlexBase. FlexGrow, habilidade de um flex item crescer. O padrão é 0, porém, ao definir o valor 1, todos os filhos do flex container tentarão ter a mesma largura. Caso tenha elementos definidos com FlexGrow 1 e um deles tiver com FlexGrow 2, ele tentará ocupar 2 vezes mais espaço que os definidos com o valor 1. FlexShrink, capacidade de redução do item. O padrão é 1, que permite a redução para caber no container. Com 0, o elemento não permite a redução dos itens. Valores numéricos reduz mais que os demais itens com valor inferior. Por exemplo, se 3 diminui 3 vezes mais do que um elemento com valor 1. FlexBase define o tamanho inicial do item, tendo como valor padrão alto, fazendo o item se adaptar ao tamanho do seu conteúdo. Porém, se definido como 0, ele tentará manter todos os elementos com a mesma largura. Pode-se aplicar as unidades porcentagem, n, pixels, entre outros. Como atalho para estas propriedades, é definido a propriedade flex, informando FlexGrow com valor 1, FlexShrink com valor 1 e FlexBase de 100VW, que corresponde a 100% da largura horizontal da janela de visualização. Para visualizar os elementos, vou aplicar a cor cinza. Os elementos continuam sendo colocados em linha, mesmo que eles tenham sido definidos para ocupar 100% da tela. Isso ocorre por causa do alinhamento padrão do display flex. Para que eles passem a ter o tamanho especificado em flex, é necessário adicionar a propriedade FlexWrapper no container pi, permitindo quebra de linha entre os elementos quando não couberem na largura da tela. Desta forma, basta adicionar o conteúdo para que os elementos expandam verticalmente. Para ter o segundo layout, vou alterar o tamanho inicial da nav para 200 pixels e também 200 pixels para o aside. Em main, definir o tamanho inicial para 500 pixels e 20 para FlexGrow, indicando que ele crescerá 20 vezes mais que os outros elementos. De mesma forma, basta adicionar o conteúdo para que os elementos expandam verticalmente. Esta formatação permite um design responsivo, pois quando os elementos atingem o seu tamanho limite definidos em FlexBase, ele passa para a linha de baixo. Como a formatação se repete entre os elementos, vou colocar os seletores separados por vírgulas, remover as propriedades com valor em comum, a cor, a exibição flexível e a margem no entorno dos elementos. Assim, a folha de estilo fica mais compacta. Porém, pode-se estar desenvolvendo um sistema e queira que a página não apresente rolamento vertical. Então, deve-se aplicar uma altura fixa para cada elemento. A header e folder neste layout terá 100 pixels. A altura da main, faça o uso da função calc para realizar a subtração de 100% da altura vertical
menos a soma da altura da header, folder e a margem aplicada no entorno dos elementos, de 3 pixels, que corresponde a 224 pixels. Ao reduzir o tamanho da página, os elementos continuam se adaptando, porém, permite o rolamento. No navegador, ao pressionar F12, é apresentado o ficheiro que contém várias informações sobre a página. Com clique no botão de modo de alternância de dispositivo, é possível capturar o tamanho exato da primeira transferência, que ocorre em 923 pixels. Com este tamanho, é possível criar uma regra mídia para alterar o estilo da página. As regras mídia permitem alterar o estilo de um elemento para ser apresentado em diferentes telas. As mídias podem ser utilizadas para verificar a largura e altura da janela de visualização, largura e altura do dispositivo, orientação e resolução. Nesta aplicação, a primeira regra verifica se a tela do dispositivo não é maior que 923 pixels. Caso positivo, as propriedades adicionadas são aplicadas no elemento, não sendo necessário adicionar todas as propriedades definidas anteriormente, apenas as que terão mudança. A main deverá receber uma redução de mais 100 pixels, definido no aside mais 3 pixels da margem anterior, o que resultará em 330 pixels. Desta forma, o aside terá a propriedade flex alterada para ocupar 100% do espaço horizontal e ter uma altura fixa, que colocarei 100 pixels. Nova regra para nav e para main quando não couberem na mesma linha. Obtendo o tamanho exato da mudança, que é de 717 pixels. A nav, para exemplificar, terá 100 pixels de altura, que deve ser descontada da main, que de 330 passará a ser 436 pixels, descontado o tamanho da nav mais a margem superior e inferior de 3 pixels. O terceiro layout terá o menu abaixo do cabeçalho. Desta forma, volta-se a ter a nav com 100% da largura horizontal e definido a altura de 100 pixels, reduzindo a altura da main de 224 para 330 pixels, não sendo mais necessário a regra de largura de 717 pixels. Mas na regra de 923 deve-se adicionar a altura atribuída à nav e sua margem, que ficará em 436. Vou criar um menu para exemplificar, criando tags A com a propriedade href, que recebe o endereço de destino. Como esta página ainda não existe, vou colocar a cerquilha, que referencia a página atual. Quando estas páginas forem criadas, elas podem ser substituídas pelo endereço relacionado. Como os links possuem uma formatação padrão, vou remover o sublinhado e definir a cor para o padrão do elemento pai, que é preto. Para dispor os links ao centro, vou alinhar o conteúdo na horizontal ao centro e centralizar verticalmente. Os links terão margem de 5% e a fonte terá o tamanho de 20 points. O quarto layout será colocado o menu no cabeçalho, mas antes vou criar um link para o logo, com a propriedade ID para referenciá-lo no CSS e adicionar a nav. No CSS, pelo ID logo,
Vou definir a propriedade Flex, na qual ele não vai crescer, redução padrão 1 com tamanho inicial de 200 pixels. Definir uma cor cinza um pouco mais claro para diferenciar. Na nave, remover o tamanho fixo da altura de 100 pixels e posicionar o menu à direita. Vou diminuir para 3% a margem dos links. Porém, ao reduzir a largura da página, a nave se sobrepõe ao logo, sendo comum ocultar sua exibição e com um botão de menu o apresentar. Com a mudança no local do menu, sobrou espaço na página. Vou voltar para 224 pixels no cálculo da altura da main, sendo necessário alterar o valor da altura também na regra mídia, para 330 pixels. Voltando para a exibição do menu, o botão de exibição terá o ID OpenMenu com o código miscellaneous symbol ampersand hash 9776, ponto e vírgula, que é interpretado pelo navegador como os 3 traços tradicionais que representam o menu, e o botão X com ID Close Menu para ocultar a exibição. Vou remover a decoração padrão dos botões, removendo a borda e a cor. Aumentar a fonte para 30 pixels e espessura. Criar margem à direita e esquerda de 5 pixels. Alterar o cursor do mouse para ponteiro quando passar por cima dele e ocultar a exibição, pois somente será apresentado quando a largura da tela for inferior a 717 pixels, tendo a sua visualização retornada para Flex. O Container Nav terá a posição fixa, deixando de fazer parte do fluxo normal, ficando sobreposto aos demais elementos da página. Seus itens ficarão em coluna, ocupará 100% da largura e 100% da altura da página. A cor de fundo utilizarei a função RGBA, que define a cor com o RGB, que varia as cores em sistema aditivo de vermelho, verde e azul, definindo a intensidade de cor com um número inteiro entre 0 e 225, onde os 3 valores sendo 0 é preto e todos os valores 255 branco, mais o valor de transparência, que pode variar no intervalo entre 0 e 1. Colocarei 0.8. Vou alinhar o conteúdo na horizontal ao centro e centralizar verticalmente. E remover a margem de todos os lados. O botão Close Menu ficará no canto superior esquerdo, então será necessário definir que a sua posição será fixa em relação ao container. Assim, é possível dispor em pixels a distância à direita e ao topo de 15. Para que ele apareça apenas quando o botão menu receber clique, será necessário ocultar sua visualização com Display None e com JavaScript manipular esta propriedade para o tornar visível novamente. Antes de escrever o script, vou posicionar o botão OpenMenu à direita, utilizando o valor alto, que indica que o espaço horizontal à esquerda será todo o espaço não utilizado pelos elementos contidos dentro da nave. Será necessário definir o ID menu na nave, para que assim seja possível manipular com JavaScript. O JavaScript, assim como o CSS, pode ser criado junto ao arquivo HTML, ou em um arquivo separado, utilizando a tag script. O documento HTML, assim como as tags, possuem métodos denominados event, que são executados conforme a interação do usuário na página. Neste script, será necessário capturar o evento clique sobre o botão OpenMenu, a partir da função addEventListener,
que recebe como parâmetro o nome do evento e a função. Utilizarei a forma curta denominada ArrowFunction. Quando for executada, ela vai adicionar o atributo Style na tag nav, que está referenciada pelo ID menu, alterando a propriedade Display para Flex. Quando o botão Close Menu receber o clique, a função a ele associado vai remover o atributo Style da nav menu, que remove todas as propriedades nela definidas. Essa transição de um estado para outro pode ser mais suave, adicionando a propriedade Opacity com valor 0, onde 0 é invisível e 1 visível, adicionando um tempo de transição de 3 décimos de segundo. Agora, quando o menu Open Menu receber clique, ele vai adicionar também a propriedade Opacity com valor 1. E quando for fechado, o valor de Opacity volta a ser 0. Observe que pelo fato das propriedades serem colocadas e removidas em mesmo tempo de execução, a transição não ocorre como esperado. Assim, se deve atrasar a execução com a função setTimesOut, que recebe dois parâmetros, a função a ser executada e o tempo de atraso em milissegundos, que colocarei 10, movendo a adição da propriedade Opacity para dentro dela. Desta forma, assim que a função for executada, ela passará a ser visível, porém com a opacidade zerada. Somente quando passar os 10 milissegundos é que mudará para 1, respeitando o tempo de transição de 3 décimos de segundo, definidos no CSS. Vamos aplicar o setTimesOut no botão fechar, para que somente depois de 200 milissegundos a propriedade Style seja removida do elemento. Vou adicionar mais um efeito, que faz com que o menu deslize da direita para a esquerda. Foi definido que a nav ocupe todo o espaço vertical. Como não sabemos qual é a dimensão da tela do dispositivo a qual a página está sendo executada, devemos capturar em tempo real esta dimensão, utilizando a propriedade OffsetWidth no elemento nav, multiplicando por -1 para que ele fique posicionado fora da tela. Após os 10 milissegundos, ele vai para a posição 0 à esquerda. Quando for fechado, irá mover o menu para fora da tela antes da propriedade Style ser removida do elemento. Falta apenas ocultar o botão Open Menu quando receber o clique. E quando o menu for fechado, voltar a exibi-lo. Mas e se o design for com o Axide à esquerda? Basta alterá-lo para cima da main. Em telas grandes, esta alteração já resolve, porém em telas menores ele fica antes do conteúdo principal, o que não é desejado. Então, aplica-se a propriedade Order nos elementos container, o cabeçalho com valor 0, principal com valor 1, relacionado 2 e rodapé 3. Assim, a ordem de exibição se mantém. O layout para sistema, o conteúdo pode ultrapassar o espaço limite do container. Para exemplificar essa situação, vou criar uma seção no conteúdo principal, com altura de 2000 pixels. Para diferenciar dos demais elementos, vou aplicar um gradiente com 3 tonalidades de cinza. Recarregando a aplicação, vemos que o tamanho fixo da main não permite acompanhar o conteúdo que ultrapassa o limite do container.
Nesta situação, o overflow alto habilita a barra de rolagem no elemento, e todo o seu conteúdo será mantido em seu interior. Todos os layouts podem ter o rolamento vertical livre, ou seja, que se adapta ao conteúdo. Para isso, remova todas as propriedades RAID de todos os elementos container. Se esse conteúdo foi útil, não deixe de deixar o seu joinha. Bônus. Estilizando a barra de rolagem. A barra de rolagem do navegador é um elemento que pode ser modificado pelo CSS. Porém, este recurso não é padrão, não sendo recomendado para uso em produção, pois pode não funcionar para todos os usuários. Também pode haver incompatibilidade entre implementações e o comportamento pode mudar no futuro. Mas sempre é bom saber que a possibilidade existe. Então vamos implementar o recurso para os navegadores mais conhecidos. Para o Firefox é possível apenas alterar as propriedades de largura e cor. Com o seletor asterisco, vou aplicar as propriedades a todas as barras, seja do navegador quanto dos elementos. Com a propriedade scrollbar width, define a largura da barra que colocarei 12 pixels. E scrollbar color, que define a cor do botão deslizante, e a segunda cor o fundo. Para o Chrome, Edge, Safari e Opera é utilizado o pseudo-elemento WebKit Scrollbar, que possui mais propriedades de formatação. Com WebKit Scrollbar é definido a largura da barra de rolagem. WebKit Scrollbar WEC, a cor de fundo. E WebKit Scrollbar Down, a cor do botão deslizante. Arredondamento e borda. Para a organização do código, você pode separá-lo em arquivos. Vou criar a pasta Assets e dentro dela criar os arquivos style.css e script.js. No arquivo CSS não é necessário definir nenhum tipo de cabeçalho, mas é recomendado definir o conjunto de caracteres que colocarei UTF-8, movendo o código CSS para ele. No arquivo HTML, criar a tag link passando o caminho do arquivo. Para o JavaScript, adicionar o atributo asserts, informando o caminho do arquivo. E mover o conteúdo da tag para o arquivo script. Estou deixando a página do GitHub na descrição com todos os modelos de layout apresentados neste vídeo. Espero que este conteúdo seja útil. Obrigado por assistir a esse vídeo e até o próximo.